Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje para a gente falar sobre história. Aliás, história com H maiúsculo, porque está aqui ao meu lado José Rodrigues de Rezende Filho, que não é ninguém mais, ninguém menos que o superintendente do Arquivo Público de Uberaba, onde, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita história, né, José Rezende? O Arquivo Público é uma instituição muito ligada à história de Uberaba. Completamos 40 anos de vida esse ano. É mesmo? Preservando e contando a história da nossa cidade. Muito obrigado por aceitar o convite, em primeiro lugar, participar do nosso ISTV Cidade e trazer um pouco dessa história fantástica, porque a gente sempre brinca, né? Na geografia, que é o curso que eu estou fazendo agora lá na Universidade Federal, a história é prima irmã da geografia, elas caminham ali lado a lado, né? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. A história é muito importante, porque como humanos cometemos erros, e a história permite que cometamos erros diferentes, não os mesmos erros sempre. Isso. Além, lógico, de quem conhece um pouquinho da nossa história se sente pertencente a ela e também se sente produtor da história. Isso facilita muito no exercício da cidadania. Com certeza. E com essa mensagem bacana que você trouxe, eu queria que você começasse a contar para nós, o José Rodrigues de Rezende, o que nós temos já em vista nessas comemorações aí dos 40 anos. O Arquivo Público, como eu disse, comemora 40 anos. E são 40 anos de bons serviços prestados à nossa sociedade. O arquivo começou lá, a lei de criação é de 1985, ele começou as atividades dele no comecinho de 86. E de lá para cá foram feitas inúmeras publicações contando páginas, traços, fatos da nossa história. E por volta de 2006, o arquivo assumiu uma nova tarefa. A tarefa de gestão de documentos da Prefeitura Municipal de Uberaba. É uma perna muito importante que é gestar todos os documentos produzidos no âmbito do nosso município, da Prefeitura Municipal. Aí isso inclui decretos, leis, tudo. A parte arquivística, a gente fala que os documentos têm pelo menos 3 tempos. É o arquivo corrente, que é onde o documento é produzido, que ele está gerando efeitos. Depois de gerar esses efeitos, ele passa para o arquivo intermediário, que é onde ele deve ficar guardado para questões administrativas ou até mesmo judiciais. E depois, seguindo os diplomas legais, ele tem uma destinação, que pode ser a eliminação, porque ele já não é mais necessário, ou ele passa a fazer parte do acervo histórico, do arquivo histórico da cidade de Uberaba. No total, lá no arquivo, só para dar um dado interessante, nós temos mais de 8 milhões de páginas de documentos. 8 milhões de páginas de documentos. É uma responsabilidade enorme preservar, manter e, ao mesmo tempo, disponibilizar para a sociedade esse acervo. Que loucura. Ô, José Rodrigues, me conta aqui uma história. Quando eu era repórter, ali na década de 90, a gente ouvia falar em microfilmagem e tal, e achava aquilo uma novidade fantástica. Hoje a gente já tem técnicas mais modernas, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso? Que é um volume imenso. Um grande problema de toda instituição arquivística é a obsolescência do suporte. O documento ele pode estar em vários suportes. Por exemplo, papel, microfilmes, fitas VHS, fitas cassete e fotografias, todos os tipos de documentos podem estar presentes em qualquer um desses suportes. E realmente existe essa preocupação com a obsolescência do suporte. Por exemplo, nós não temos mais equipamentos para fazer a leitura de microfilmes. Mas hoje em dia, com a tecnologia, o ideal é que se faça a digitalização de todos esses documentos. No formato digital, a gente consegue eficiência, porque ele é mais fácil o acesso e consegue a manutenção e a preservação de uma maneira mais efetiva. Aí você entra dentro daquilo que eles chamam hoje de Big Data, né? Que são grandes bancos de dados, né? Grandes bancos de dados. E aí você tem que armazenar. Nos últimos 4 anos da gestão, nós conseguimos digitalizar mais de 1 milhão de páginas de documentos do acervo do
dos documentos administrativos e por volta de 300, 200, quase 300 mil digitalizações do acervo histórico, o que é bastante considerável dentro do total do que a gente tem de documentos. E esse é um trabalho constante, ele nunca para. É isso que eu ia falar, vocês têm trabalho pela frente aí, que não é brincadeira. Trabalho. E as coisas não param de acontecer, né? Os documentos não param de ser produzidos, né? As articulações do arquivo só vão ter que ser cada vez mais modernizadas para dar suporte a esse que é a memória, né? É a memória. O arquivo é uma instituição viva, né? Não é um depósito onde a gente coloca os documentos e eles ficam lá guardados. Não. Todos os dias recebemos pesquisadores de Uberaba, da região e mundo afora. Hoje, pela internet, a gente consegue atender vários locais ao mesmo tempo e os mais distantes possíveis. Então, a gente tem que manter esse trabalho sempre com a maior eficiência, com a maior vontade possível. É importantíssimo você falar isso aqui, porque às vezes a gente fala em arquivo público, fala em museu, fala em outras linguagens ligadas aí à preservação da memória, e as pessoas às vezes não entendem. Eu não sei por que ficar guardando isso, porque está aqui a explicação. Por quê? A gente só vai construir um futuro melhor quando a gente está sentado numa base sólida, não é isso, Zé? É isso. A gente tem que ter esses arquivos, essas memórias, para a gente não errar exatamente o que o Zé falou aqui no começo, não errar, não cometer os erros que a gente cometeu no passado. Então, eu estou achando fantástica essa sua aula aqui para nós sobre as atividades do arquivo público. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora dos projetos, que eu sei que vocês têm vários projetos, além dessa atividade, vamos dizer assim, cotidiana, né? Vocês têm vários projetos para exatamente fazer isso, né? Expandir a memória, sensibilizar as pessoas. O que é que nós temos de projetos que estão em andamento, de novidades que estão vindo por aí? Conta para nós, Zé. Bom, nesse ano a gente tem alguns projetos muito importantes que a gente tem desenvolvido, estamos desenvolvendo. Uma primeira coisa importante, eu falei da gestão de documentos, é a elaboração de um novo projeto para a gestão de documentos do município. Estamos trabalhando nisso e pretendemos apresentá-lo à prefeitura, a todas as instâncias, para a gente conseguir a aprovação o mais rápido possível. Certo. No campo da história, nós vamos fazer a publicação hoje por meios digitais, que a gente acredita que alcança mais pessoas, de várias obras historiográficas que foram feitas através da pesquisa dos historiadores, do corpo técnico do Arquivo Público de Uberaba. São obras que abrangem uma temática muito variada, como a história do rádio, por exemplo, como a história de algumas personalidades, como a história de alguns esportes uberabenses. Então, esse ano nós teremos uma série de publicações. Certo. E tem dois projetos que, para mim, são a menina dos olhos, que são projetos que aproximam o nosso acervo, o conhecimento lá arquivado, da população. O primeiro é o projeto Extramuros. O projeto Extramuros é fundamental no que tange à educação. Nós levamos alunos à sede do arquivo para que eles recebam conhecimentos através de palestras e sobre a história de Uberaba, sobre o princípio de Uberaba, sobre a história das instituições de ensino que eles estão diretamente ligados. Certo. E depois dessa palestra, nós nos colocamos em contato com os documentos, sobre as fontes daquela história que a gente contou a eles. Então, os meninos têm a oportunidade de conhecer mais sobre a história, desenvolver o sentimento de pertencimento na nossa cidade e depois também entender um pouco do trabalho do arquivo, da importância da preservação documental e a importância daqueles documentos para a cidade como um todo. Legal. Esse é um projeto que a gente quer ampliar esse ano, são palestras feitas sobre demanda, as instituições entram em contato com a gente pode preparar palestras sobre temas específicos e tem dado um resultado extraordinário. Maravilha, isso é fundamental, né? Você trabalhar a cabecinha desses meninos que estão chegando aí, da juventude, né? Tirar um pouco aqui do smartphone, da tela, né? Do excesso de tela e levar para conhecer mais sobre o arquivo público. E tem alguns casos que é difícil até, eu diria, interessante que a gente nem manipule alguns documentos que são históricos, são muito antigos, né, Zé? Tem, nós temos documentos de acesso restrito, é normal, né? Tem o documento mais antigo do nosso acervo é de 1799, nem existiu o Uberaba ainda. Mas nós temos uma massa documental... Você se lembra que documento é? É uma 799. É uma carta de Sesmaria, dada a um fazendeiro
Antigamente não tinha certificado de propriedade, né? O rei de Portugal dava uma carta de sesmaria para a pessoa poder usufruir daquela terra. E era o documento. E documentos mais modernos de ontem, os produzidos ontem na prefeitura, hoje já na prefeitura a gente já tem. Certo. Mas é muito importante realmente no sentido de colaborar na formação dessas pessoas como cidadãos. Que interessante, que interessante. O Zé Rezende me contou aqui nos bastidores que tem também uma veia mais de produção mais moderna, vamos chamar assim. Esse é o outro projeto que é muito importante ser citado, que é o Arquivo História. Esse é uma produção feita pelo Arquivo em formato de podcast. Todos os meses nós pretendemos lançar esse ano um tema específico, contado em 4 episódios, 5 episódios no máximo. São episódios muito rápidos, de 1 minuto e meio no máximo, 2 minutos. E cada um desses programas vai contar um traço específico da nossa história. Legal. Por exemplo, agora vamos lançar um podcast nos próximos dias sobre a história do Carnaval em Uberaba do século XIX. Vamos contar a história do Carnaval de 1876, 77 até a virada para o século XX. É muito interessante porque era bastante diferente o jeito que o Carnaval era comemorado, como as pessoas se relacionavam, como é que era feita tudo... a festa do Carnaval, a folia de Carnaval. Certo. E com toda probabilidade tem pérolas, né? Nessas histórias todas, né? Com toda certeza. A participação popular gera várias coisas que para a gente pode parecer estranho, mas para a época eram comuns, então é bastante interessante. E é um formato muito próximo do que a população está mais acostumada, das redes sociais. São episódios muito rápidos e contados de uma maneira até lúdica. É uma coisa muito bacana. A gente conhece a história se divertindo. Olha, isso é fantástico. Eu, quando convidei o José Rodrigues de Rezende Filho para entrevista, me bateu assim aquele sentimento, nossa, eu estou ficando velho, porque eu estava lembrando com ele aqui, quando, 1985, né, quando foi inaugurado o Arquivo Público, eu já era repórter, né, o prefeito era Wagner do Nascimento, e eu entrevistei Wagner do Nascimento, aí comecei a falar, puxa vida, eu já estou começando a contar a história, né, 40 anos, e mais do que isso, entrevistei o pai, José Rodrigues de Rezende, ex-vereador, ex-delegado regional do trabalho, que era uma figura muito conhecida e muito querida aqui em Uberaba. Por isso eu não podia deixar de fazer esse registro aqui, o José Rezende, para lembrar, né, que a história também se conta através da nossa família, dos nossos antepassados, né, das pessoas que ajudaram a construir a nossa família, né. Eu fico até emocionado quando você fala do papai. Muitas pessoas dizem que ele é um exemplo. Para mim, ele é mais do que exemplo. Ele pavimentou uma estrada que eu percorro nos dias. Carregar o nome dele é uma responsabilidade e me traz um orgulho enorme. Agradeço a sua referência. Olha, com certeza, porque eu, repórter novo, né, começando na profissão e querendo aprender, era uma pessoa com quem eu conversava bastante, né, pelo conhecimento, pelas... a disponibilidade que ele tinha, né, de dialogar com as pessoas e acabou exercendo a vereança. Então a gente teve uma convivência muito intensa e era sempre uma fonte que a gente queria entrevistar. Mas voltando aqui no nosso arquivo público, né, aliás, mandar um abraço para a galera lá, no nome do Carlos Raposo, que é o colega da geografia, né, o Joãozinho, enfim, todos os historiadores. Uma coisa importante... A equipe é fundamental. Eu ia dizer isso agora. A equipe do Arquivo Público de Uberaba é uma equipe maravilhosa, dedicada, absurdamente, comprometida, que faz um trabalho de excelência há muitos anos. Muito do que nós temos sobre a história de Uberaba devemos às pessoas que por lá passaram e pelas pessoas que lá desempenham suas atividades diariamente. O papai costumava dizer que quem faz o que gosta nunca trabalha. Lá no arquivo é divertimento todo dia. Poucas às vezes são as vezes que a gente trabalha. Lá é muito bacana. Imagino. Você falou uma coisa muito importante. A história vem da família. O arquivo é o órgão de gestão de documentos públicos, dos documentos da prefeitura municipal. Mas por ter já 40 anos de história, nós temos a responsabilidade de ampliar
esse acervo de todas as maneiras possíveis, desde que a gente consiga preservar traços da nossa história. Então, nós temos um outro projeto que é Não Jogue a Nossa História no Lixo. Muitas pessoas são interessadas pela história, guardam documentos, guardam fotografias, e chegam a um determinado ponto da vida dessas pessoas, elas não têm mais condição, ou física, ou espaço físico, ou mudou a prioridade, e elas não têm mais a condição de manter aqueles arquivos. Eles entram em contato com a nossa equipe técnica vai até o local, verifica a situação do acervo, verifica a importância histórica daquele acervo, e dependendo da situação, levamos isso para o arquivo e deixamos no nosso arquivo privado. Interessantíssimo. Há um tempo atrás, pouco mais de um ano atrás, nós, por exemplo, recolhemos a documentação do ex-prefeito Hugo Rodrigues da Cunha. A família pretendia vender o imóvel de residência dele, o escritório dele estava lá imaculado, lacrado, e nós recolhemos toda a massa documental do antigo prefeito. Esses documentos hoje estão passando por tratamento, eles estão sendo higienizados, eles passaram por uma catalogação e muito em breve estarão à disposição da população para pesquisa. É ótimo você falar isso, porque a gente vai deixar aqui na tela, para quem estiver nos assistindo, os contato telefônico, redes sociais, para que as pessoas entrem em contato. Às vezes está lá nos assistindo e a gente sabe que o nosso público na ISTV é um público formador de opinião, de pessoas mais maduras, e com certeza, né, vai dar uma destinação bacana para um monte de coisa que pode estar guardado, né, e que a população merece conhecer. O José Rodrigues de Rezende Filho, eu quero dizer que foi uma imensa gratidão, satisfação receber você aqui no nosso programa. Vou pedir para você voltar sempre, vou tentar fazer uma dobradinha com ele, se ele tiver um tempinho a gente grava mais um, mas esteja sempre conosco por aqui, tá certo? É uma alegria estar aqui, é uma alegria poder falar da nossa história que é tão rica, é uma alegria poder compartilhar conhecimentos com a nossa cidade, com a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos e deixamos aqui mais uma vez o alerta, o aviso para você que está nos assistindo. Tem alguma biblioteca, às vezes tem biblioteca que está lá guardadinha, escondidinha, às vezes tem fotos de famílias, histórias e tudo mais guardadinho. Entre em contato com o arquivo público, de repente isso pode nos interessar a todos de Uberaba, porque pode contar uma parte importante da nossa história, tá certo? E ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. O assunto agora é vacinação
contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central de Vacinas do município, está informando a toda a população que a faixa etária de vacinação contra a dengue permanece entre os 10 e 14 anos de idade aqui em Uberaba, entre 10 a 14 anos de idade. É que na última sexta-feira o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica destacando que os municípios onde as vacinas estão próximas do vencimento poderão ampliar o público-alvo dessa vacinação contra a dengue. Contudo, como as doses disponíveis em Uberaba irão vencer apenas em novembro e dezembro deste ano, a faixa etária ainda não será ampliada aqui no município de Uberaba. Conforme o Ministério da Saúde, doses com prazo de 2 meses de validade poderão ser remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação contra a dengue ou serem aplicadas em faixa etária ampliada, contemplando pessoas de 6 a 16 anos de idade. Para as vacinas que contemplam 1 mês de validade, a estratégia poderá ser de expandir até o limite etário especificado na bula da vacina, abrangendo assim a faixa etária de 4 a 59 anos, 11 meses e 29 dias. A expansão do público-alvo deverá considerar ainda a disponibilidade de doses e a situação epidemiológica de cada estado e também de cada município. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uberaba reforça que segue o monitoramento em relação ao cenário epidemiológico aqui na cidade, assim como todas as recomendações do Ministério da Saúde. Por isso a gente lembra, a vacinação contra a dengue aqui em Uberaba permanece dos 10 aos 14 anos de idade. E a TV Cidade fala agora sobre o casamento comunitário. Quer casar? A Prefeitura, então, pode te ajudar. Casamento Comunitário 2025, a Prefeitura abriu na última terça-feira, nesta terça-feira, dia 18, a pré-inscrição para a 20ª edição do Casamento Comunitário. Os casais têm até esta sexta-feira, dia 21, para manifestar o interesse de participar dessa iniciativa que é gratuita. Para a pré-inscrição, um dos noivos deve comparecer à sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, das 8 horas da manhã até às 6 da tarde ou da noite, como você preferir, portanto, documento pessoal com foto. A secretaria está localizada na rua Lauro Borges, 97, bairro Estados Unidos. O casamento comunitário tem como propósito oficializar a união civil de casais de baixa renda e fortalecer os vínculos familiares. Os requisitos para participar: idade mínima, 16 anos de idade e renda per capita de até 1 salário mínimo. Também é preciso morar em Uberaba há mais de 3 anos. Na pré-inscrição, os casais recebem a lista de documentos necessários para oficializar a união. E as próximas etapas incluem análise da documentação, habilitação no cartório, encontros preparatórios e, por fim, a cerimônia civil. A cerimônia da 20ª edição do casamento comunitário está prevista para o mês de maio. No ano passado, 43 casais oficializaram a união por meio desta iniciativa. Mais uma notícia aqui no ISTV Cidade. Minas Gerais iniciou o ano de 2025 mantendo desempenho positivo no número de empresas abertas aqui no estado. Ao todo, 11.429 novos negócios foram formalizados no primeiro mês do ano de 2025, representando alta de 47,17% em relação a janeiro de 2024, quando foram constituídos 7.666 novos empreendimentos. O volume corresponde a 354 novos negócios registrados por dia, ou seja, 31% a mais do que a média em 2024. No ranking municipal, Belo Horizonte vai liderando com 3.186 novos empreendimentos formalizados em janeiro, que representa 53,47% de aumento. Na sequência aparecem, como sempre, Uberlândia, 611, Juiz de Fora, 338,
Contagem 311, Montes Claros 246, Betim 245, Divinópolis 178, Uberaba 171, Patos de Minas 133 e Ipatinga, no Vale do Aço, com 132 novos negócios. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.